a tua santa palavra. Cobre ele com teu sangue, repreende todo o mal, guardando, livrando, protegendo. Pai, que o Senhor venha usar ele poderosamente. Senhor, eu apresento também os dizimistas, os ofertantes, aqueles que não têm, abençoa, cobre com teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Uma linda salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Vamos saudar a toda a nossa igreja, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero vos saudar a gloriosa igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Vocês estão vivos aí? Aleluia. Só quem, aleluia, está no seu melhor dia, dá uma glória bem forte para o Senhor Jesus. Felicidade imensa, irmãos. Quando falamos de valores, quando falamos de comunhão, falamos da casa do Senhor, é motivo de nós nos alegrar. Sabe por quê? Porque eu estou passando um processo, irmãos, que quando eu saí na rua, aleluia, num dia de folga, foi como se eu fosse uma criança, aleluia, que recebeu um doce. Sabe o que é isso? É valor. Porque você, muitas das vezes, eu e você não damos valor nas coisas simples que Deus nos preparou e nos prepara todos os dias. A tua palavra vai nos informar dizendo que as misericórdias do Senhor, aleluia, que está sobre nós é o motivo, a causa de nós não sermos consumidos. E ainda, aleluia, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 22, capítulo de número 3, versículo de número 22, e o 23 vai dizendo assim: as misericórdias do Senhor, além de não ter fim, ela se renova a cada amanhecer. Isso é mais do que motivo para eu e você dar glória, aleluia, sem parar. Verdade mesmo. Oh, glória. Gideões 2014. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória. Me sinto feliz, me sinto contente, alegre nesta noite de estar por mais uma vez na casa do Senhor, rever os irmãos em nome de Jesus. Parece que eu estava fora, né? Meu Deus. Mas isso é felicidade e alegria de estar na casa do Senhor. Abra comigo o livro de 1 Reis, capítulo de número 10. Aleluia. A qual é a palavra que o Senhor assim colocara no meu entendimento. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Quem já foi no banheiro foi. Quem bebeu água ficou bom. Aleluia. Agora é hora da palavra. Toda atenção é pouca. No nome de Jesus. Capítulo de número 10 do livro de 1 Reis. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, e veio a Jerusalém com um e grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito dela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras até que vim. E os meus olhos ouviram, e eis que me não disseram metade. Sobre pujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi.
Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça, e deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus dirão que de Ofir levaram ouro, traziam Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Senta, mas senta glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Amada e querida igreja, quero louvar primeiramente a Deus, externar minha gratidão por Ele, por mais um dia, que nos concedeu o fôlego de vida e de estar na casa dele. Louvo e agradeço a vida do meu pastor Fabiano Paduan, pastora Cláudia. Deus abençoe toda a amada igreja, corpo de obreiro, todos no nome de Jesus. Amada e querida igreja, a Bíblia nos traz e nos faz menção acerca desta palavra, sobre a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmão, som é um problema, né? A Bíblia vai nos informar dizendo que esta, louvado seja Deus, ela ficou registrada. Por quê? Porque reuniu dois jovens reis que se despertaram. Um se despertou em conhecer o outro. Por quê? Por quê? Por causa do ouvir falar. E já te pergunto nesta noite, será o que estão falando de você? Aleluia, louvado seja Deus. Já quero perguntar nesta noite, será como está correndo, aleluia, a sua fama por aí? Meu Deus, será que é homem, é mulher de Deus? Como está aí? Aleluia, louvado seja Deus. Como está? Ah, mas eu não me importo. Mas nós temos que nos importar sim com a nossa reputação. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos informar que Israel passou por uma transição. Que transição foi essa? Um período de juízes, agora passa para um período de reis. O primeiro rei de Israel, todo mundo conhece e sabe, foi Saul. Alguém que foi rejeitado pelo próprio Deus. Aleluia. O segundo rei, o rei Davi. Aleluia. Que foi aprender com aquele a qual Deus rejeitou. Que coisa louca. Como que você vai aprender com quem foi rejeitado por Deus? Mas Deus em tudo, aleluia, tem, aleluia, escola para mim e para você. Sabia disso? Deus em tudo, aleluia, Ele tem ensino, tem estudo. Diante de toda a adversidade, nós aprendemos algo da parte de Deus. Sabia disso? Pode estar de ponta cabeça, mas de lá Deus tira a lição para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim sendo, aleluia, todos conhecem a história, é somente uma introdução. Agora Davi assumiu, louvado seja Deus, mas Davi falhou também. Todo mundo lembra muito bem de Davi, aleluia, acerca das suas vitórias, acerca de quem foi Davi. Só que diante do erro de Davi, aleluia, Deus, aleluia, certa vez o castigou. Por quê? Porque em vez de ele estar na peleja, estar na guerra, Davi ficou no palácio, aleluia. E no momento de ociosidade, no tempo ocioso, Davi agora, ele vai no terraço e avista que não era para avistar. Louvado seja Deus. Sabe qual é o problema? O problema é o tempo ocioso. O problema é o que nós estamos fazendo em nosso tempo ocioso, aleluia. Se nós perdemos o foco, perdemos o olhar, em vez de olhar para o céu, olhar para baixo, nós corremos risco. Sabe por quê? Porque é nesse momento que o adversário pode muito bem lançar um dardo inflamado, uma flecha, aleluia, e nos colocar em cilada. Louvado seja Deus. Escuta. E isso assim aconteceu com quem? Com o rei. Mas espera aí, pastor, espera aí, nada. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, com qualquer um.
Basta não vigiar para você ver. Aleluia. Tudo que você construiu ir por água abaixo. Aleluia. Sabe o seu nome? A sua reputação, que foi anos, aleluia, de retidão, andando certo. Aleluia. Um simples piscar de olhos, ó, e vai tudo por água abaixo. Meu Deus. A Bíblia diz então que Davi enche os seus olhos com aquilo que não era para encher. Ele vê de longe, ele vê do terraço Betseba. Aleluia. Só que ao ver Betseba, ele logo manda alguém, aleluia. Ele pergunta quem era, alguém respondeu, a mulher de Urias e tal, explica para ele tudo, mas mesmo assim, ele persistiu e falou, não, traz aqui. E quando ela chega lá, se conheceram e ali se perderam. Todo mundo conhece a história. Olha onde mora o perigo. E daí então, Betseba fica grávida. Ele tenta ajeitar daqui, tenta ajeitar de lá, mas depois do leite derramado não adianta. Aleluia, louvado seja Deus. Ei, plantar, ninguém é obrigado a plantar, mas colher todo mundo tem que colher. Por isso que nós temos que ter cuidado. O que nós estamos plantando? O que nós estamos semeando? Aleluia. O plantio é aleatório. Você tem condição de escolher. Plantando coisa boa ou plantando coisa ruim. A colheita ela vem. Mais cedo ou mais tarde. Ela vem. E por causa disso, não teve como esconder. Se fosse nos dias de hoje, Davi seria indiciado por homicídio. E a pena dele se agravaria perante a lei do homem. Aqui se agravaria, por quê? Porque ele não foi quem cometeu o crime, ele foi quem planejou. Tem agravância, entende? Louvado seja Deus. Mas isso foi, todo mundo sabe. Urias acabou sendo morto e Davi acabou ficando com Betseba. Essa criança nasceu, mas Deus assim o castigou. Aleluia, Deus matou a criança, louvado seja Deus. Mas, pastor, o nosso Deus é vivo. O nosso Deus é um Deus de amor, mas é um Deus também, aleluia, que ainda faz justiça, louvado seja o nome do Senhor. Porque se não fosse dessa forma, Davi não tinha aprendido. Louvado seja Deus. Deus sabe onde aperta, viu? Deus sabe onde aperta. Deus sabe onde é que dói, aleluia. Deus conhece, aleluia. Ele sabe onde tocar para você dizer, ai, Deus sabe. Deus é especialista. Só que sabe o que é interessante? Mesmo assim, Davi foi um homem que foi segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Por causa da sua humildade. Davi teve humildade que muitos não têm. A humildade de falar, não, verdadeiramente errei. Eu falhei, Senhor, a tua misericórdia seja sobre a minha vida. Eu errei, eu falhei. Senhor, ó, o pecado tem me assolado e às vezes, ó, foi eu. Ele chamou a responsabilidade para si e disse, Senhor, está aqui, ó, o pecador. Ele se arrependeu, louvado seja o nome do Senhor. Ele se arrependeu de tudo aquilo. Deus se agradou. Deus se agrada, sabe do que? De coração sincero. Deus se agrada da sinceridade do coração. Você pode falar o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você tem livre-arbítrio para isso. Mas Deus conhece, aleluia, o teu coração. Aleluia. Deus conhece o teu coração. A Bíblia vai nos informar que logo depois, logo em seguida, passado esse tempo, até então, louvado seja Deus, você imagina o próprio Deus te castigando e mandar aí no profeta falar, não, foi Deus, isso aí, ó, é devido ao teu pecado. O homem falar, irmão, maravilha. Agora quando Deus falando, fala, ó, imagina Deus falando para Salomão, para Saul, ó, Saul, imagina você vendo o homem de Deus, o profeta, vindo até você e falar, ó, acabou. Ser reprovado pelo homem, maravilha, bate a poeira e segue. Agora ser reprovado por Deus, irmãos, aí a coisa é diferente. Aí a coisa é estreita. Mas Deus tem grande misericórdia. Se você está aqui, é prova disso. Elas se renovaram para mim e é para a sua vida por mais um dia. Louvado seja Deus. Motivos de sobra para nós glorificarmos e exaltar o nome do Senhor Jesus. E Deus assim na sua misericórdia concede um outro filho. Que filho é esse? Salomão.
E Salomão, aleluia, instruído foi por seu pai Davi, que era homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Eu creio que fui muito bem instruído, muito bem educado. Aleluia. Eu creio que foi conduzido, cresceu aos pés do Senhor. Louvado seja Deus. Até que chegar os dias de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi vai, descansa, combateu o bom combate. Aleluia. Encerrou a carreira, guardou a fé. E agora quem assume? Salomão. Salomão então agora assume e dá continuidade àquilo que o seu pai, louvado seja o nome do Senhor, assim deixou um legado de busca, um legado de intimidade com Deus, um legado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, honrável, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim sendo, Salomão agora, ele se vê diante de um grande povo, aleluia, o qual não era possível, a Bíblia diz, contar e nem enumerar. De tão grande era, aleluia, a responsabilidade que caiu sobre Salomão. Aleluia, louvado seja Deus. Só que a Bíblia vai nos informar, no livro de 1 Reis, no seu capítulo de número 3, salvo engano, que Deus agora aparece a Salomão. Aparece em sonhos a Salomão e diz: Salomão, pede o que quiseres. Aleluia. Pede o que quiseres. Vamos confirmar? 1 Reis, capítulo de número 3. Isso. Versículo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim: e em Gibeão, louvado seja Deus. Não teve acordo? Louvado seja Deus. 1 Reis, capítulo de número 3, verso 5, diz assim: e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Aleluia. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus aparece a Salomão em sonho. Ele teve a oportunidade de pedir o que quisesse, mas ele pede entendimento, ele pede sabedoria para lidar com aquele povo. Aleluia. Ele pede sabedoria para o próprio Deus. E Deus, a Bíblia diz que Deus se agrada do pedido dele, porque estava na mão dele, ele poderia ter pedido qualquer coisa, e ele pediu sabedoria. E assim sendo, Deus não somente concedeu sabedoria, como também disse a ele: olha, verdadeiramente me agradei, tu teve a oportunidade, mas pediste sabedoria. Portanto, não somente sabedoria, uma sabedoria não é uma sabedoria comum, não é sabedoria, aleluia, louvado seja Deus, como uma coisa simples, não, é uma sabedoria que até aqui não houve, ninguém mais sabe, e depois de ti não haverá. Aleluia. É uma sabedoria diretamente do meu trono, diretamente, aleluia, das minhas mãos para ti. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos informar que assim foi feito. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor não somente deu sabedoria, mas deu riqueza, deu honra a Salomão. E essa notícia, aleluia, que Salomão era diferente, aleluia, correu por todo o mundo daquela época. E até do dia de hoje, né? Se nós estamos pregando, estamos falando dessa história, é porque essa história permanece viva até os dias de hoje, porque a palavra do Senhor, ela é viva, porque a palavra do Senhor, ela não envelhece, ela se renova. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh glórias. A Bíblia vai nos informar que assim sendo, a fama de Salomão, devido à sabedoria, porque o povo é terrível. Pensa no povo.
Você quer saber de notícia? Aleluia. Às vezes você nem quer saber, mas a notícia chega até você. É impressionante, é o ser humano. É do ser humano. Agora deixa eu te perguntar, alguém curioso aqui? Não precisa olhar para o lado, hein? Tem alguém curioso aqui? Ansioso? Enquanto não fica sabendo, Deus me deu agora isso. Enquanto não fica sabendo, aleluia, louvado seja Deus, não sossega, nem dorme, aleluia, rói unha. Assim eu posso conjecturar que ficou a rainha de Sabá, uma rainha do sul, aleluia, que ficou sabendo de um certo rei Salomão, que ficou sabendo que o homem era intelectual. Meu Deus, a rainha de Sabá não era também qualquer pessoa, digamos assim. Sabe por quê? Ela era uma pessoa intelectual, inteligente, inteligentíssima. Meu Deus, a língua não vai. Olha, tanto que a mulher era intelectual. A rainha de Sabá era uma mulher que estava acostumada a liderar um grande reino. E para liderar você precisa ter sabedoria. E quanto maior o número de pessoas lideradas, maiores são os problemas. Analisa bem. Nós estamos aqui, aleluia, em quantas pessoas? Imagina esse número de pessoas. Não são muitas, mas imagina, cada um foi educado de uma forma, cada um aprendeu de um jeito, cada um traz consigo costumes, aleluia, diferentes um do outro. Cada um viu, aleluia, a sua casa ser conduzida de uma forma, os seus pais se portarem de uma forma, aleluia. Imagina agora essa rainha, que era muito conhecida, exigente, inteligente, uma pessoa, aleluia, louvado seja Deus, que não aceitava qualquer conversa mole, não. Por quê? Porque ela era letrada, louvado seja Deus, estudada. Só que agora chega aos ouvidos dela o quê? Que existia também do outro lado alguém que tinha uma inteligência sobrenatural, alguém que tinha, aleluia, um conduzir diferente, a ponto de despertar nela a curiosidade de conhecer. Mas até então esse interesse era simplesmente para dizer assim: não falei? Era só mais um. Ele não é isso tudo. Porque ela já havia visitado, aleluia, na sua diplomacia, ela tinha visitado muitos reis. Ela conhecia muitos homens, líderes. E nenhum deixou ela assim impressionada. Por quê? Porque tem mulher, irmãos, que eu vou te falar a verdade. Tem mulher que eu vou te falar a verdade. Tem mulher hoje em dia, irmãos, que se ela pega, se um cidadão opera um guindaste, a mulher olha e fala assim: eu consigo, eu dou conta e eu vou. Ela não é. Nós estamos vivendo esse tempo. A mulher hoje em dia é independente. Elas estão em todos os setores, fazendo serviço de homens, sem problema algum. Tem mulher em todo o setor já. E ali não era diferente. Aquela mulher, ela queria conhecer Salomão para provar, para testar se ele era isso tudo mesmo. Se a fama, se a reputação dele não era à toa. E assim eu imagino, conjecturo novamente. Ela começa a se preparar. Ela começa, aleluia, a se organizar. Por quê? Porque não adianta tocar de qualquer jeito. E principalmente quando falamos das coisas de Deus. Né? Não dá para ser de qualquer forma. Ela começa a se organizar.
Não sei quanto tempo ela demorou para se organizar, mas chegou o dia que ali em Sabá estava pronto uma comitiva a perder de vista, com ouro, pedras preciosas, especiaria, tudo de melhor aquela mulher coloca, e ela sai em direção a Jerusalém. Louvado seja Deus. Ela atravessa deserto. Eu não vou entrar no mérito, mas meses andando para chegar, para conhecer esse tal Salomão e a sua sabedoria. Eu posso conjecturar novamente que esta mulher, rainha de Sabá, ela tinha consigo um exército que faria qualquer nação tremer. Aleluia! Eu posso conjecturar que ela se organiza e parte. Aleluia! Com tanto ouro, tanta coisa valiosa. Aleluia! Ela não pensou nos perigos que ia enfrentar atravessando o deserto. Ela não pensou, aleluia, não pensava em mais nada a não ser buscar por sabedoria. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que dentro de nós, aleluia, aleluia, tem que despertar sempre esse desejo de buscar mais da sabedoria de Deus, da sabedoria que o Senhor, assim, aleluia, nos deixou, aleluia. E ela sai, aleluia, viaja, enfrenta tempestade de areia. No deserto, irmão, tem de tudo. Ela não pensa em perigo, mas eu creio que no meio dessa trajetória, os seus capitães, aleluia, por inúmeras vezes falam: olha, é loucura isso que a gente está fazendo. Olha o tamanho da nossa comitiva. Nós podemos perecer a qualquer momento, mas algo dentro dela, sabe quando a alma clama? Sabe quando, aleluia, louvado seja Deus, nós necessitamos ser cheios de uma presença, ser cheios da presença do Pai, que só Ele sabe encher. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, escuta isso. Eu estou vivendo um processo que eu vou te falar, eu não indico para ninguém. Sabe por quê? Porque é perigoso. É perigoso. Tem processo que é melhor você deixar. Você não vai não entra não, porque pode ser perigoso. Tem processo que você tem que ter cautela, cuidado. Mas ela não pensou em nada disso, ela queria mais. Ela tinha tudo e ao mesmo tempo faltava algo. Faltava algo que somente Deus poderia colocar dentro dela, somente Deus poderia preencher. Mas isso ela não sabia expressar. E assim ela vai, ela parte, continua, até a chegada ao destino, até a chegada ao rei Salomão. E quando chega aquela comitiva até Jerusalém, eu creio que ela fica assim maravilhada quando ela se dá de frente com as muralhas, quando ela enxerga, quando ela contempla o palácio. Louvado seja o nome do Senhor. E assim o rei, quando fica sabendo, Salomão agora trata de providenciar todas as honras possíveis para receber a rainha de Sabá. E até então o encontro acontece. E acontecendo o encontro, imagina aí, eu posso conjecturar Salomão dando as bem-vindas à rainha de Sabá. E ela dizendo: olha, então, você é o famoso Salomão. Ouvi muito falar de você e por isso que estou aqui. Na verdade, eu vim provar se a sua sabedoria é isso tudo que chegou aos meus ouvidos. Olha, eu fiz boa viagem, sim, porque eu me preparei antes.
mas enfrentei salteadores no deserto, enfrentei tempestades no deserto, aleluia, mas algo dentro de mim me fazia prosseguir, chegar até aqui, aleluia. Sabe o que é isso? Quem tem a presença de Deus, aleluia, é diferente. Quem tem a presença de Deus, o povo faz questão de estar com você, de falar com você, de estar perto de você, de ouvir você. Aleluia. Isso não é glória para o homem, mas sim para Deus. A glória é de Deus. A Bíblia diz, meu Deus, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela tem poder de transformar, oh Jesus, oh glória. A Bíblia nos dá um entendimento, louvado seja o nome do Senhor. E ali diante de Salomão, ela traz consigo enigmas. Eu disse no começo que ela se preparou. E ela se preparando, ela não vai chegar lá de mãos vazias, como assim? Eu disse que ela levou ouro, especiarias, pedras preciosas, tudo. Só que ela também faz questão, eu creio que ela levou por escrito algumas perguntas. A Bíblia diz que ela trouxe consigo enigmas para que Salomão desvendasse, aleluia. E ali ela expressa dizendo, olha, eu vim provar o seu conhecimento. Imagina o Salomão sereno, olhando para ela e dizendo, olha, eu estou aqui. Estou à disposição para responder tudo que você me perguntar. Eu posso conjecturar que ali ela começa com enigmas, com tudo que era de extraordinário, começa a fazer perguntas acerca de tudo. Aleluia. Eu imagino que ela trouxe até problema, aleluia, de matemática para ele resolver. Eu creio que ela trouxe também perguntas acerca, aleluia, de vários assuntos. Eu também posso conjecturar que ela ali estando, alguém disse para ela, olha, a senhora pode perguntar o que a senhora quiser. Salomão, aleluia, louvado seja Deus, o nosso rei. A sabedoria dele não vem dele mesmo, vem de Deus. Não tem pergunta que ele não responda, porque o próprio Deus que entregou nas mãos dele uma sabedoria que excede o nosso entendimento. Louvado seja Deus. Eu posso conjecturar que alguém chega para ela e diz assim, olha, teve um certo dia que chegou aqui 2 mulheres. E essas mulheres vinham trazendo um bebê. Aleluia, louvado seja Deus. E chegaram até Salomão, elas moravam juntas. E uma teve um filho, 3 dias depois, a outra teve também uma criança. E a Bíblia vai nos informar, a Bíblia diz, irmão, que uma daquelas noites, à meia-noite, o bebê de uma morreu. E ela, o que ela fez? Morreu o filho dela, ela trocou de bebê. Colocou o menino, a criança morta, no seio da outra, e o vivo ficou com ela no dia seguinte. Quando a outra viu o filho, que já sem vida, falou, mas esse não é o meu que eu dei à luz. Esse não é o meu. Será que a mãe não sabe? Será que a mãe não conhece o seu filho? Eu ouvi um médico dizendo assim que... Médico não, a enfermeira dizendo assim que filha, neném, bebê, recém-nascido, é tudo igual. É tudo igual. Tem gente que fala assim, ai, mas é a cara de fulano. Irmão, não é. Para com isso. Minha filha eu vi nascer. Não tem esse negócio não. O médico falou assim, parece joelho. É verdade. Não vem falar que, ai, a boca. Para, irmão. Nasce inchadinho como você. Para. Ou então, oxe, negativo. Mas, mãe é mãe. A mãe sabe. A mãe sabe quem é seu filho. E a mulher olhou e falou, não, esse não é o meu não. E a outra bateu o pé e falou, não, esse é o meu. Esse é o meu, o vivo é o meu, quem morreu foi o seu.
e foram até Salomão. Imagina isso, alguém contando para a rainha. Chegando diante de Salomão, explicaram, falaram: a gente mora junto. Primeiro falou: olha, eu tive um filho. 3 dias depois ela teve um filho. E um belo dia amanheci e o menino estava morto. Só que eu tenho certeza que não é o meu, é o dela que morreu. E a mulher também, a outra, disse assim, falou: não, o vivo é o meu. E assim ficaram perante o rei. E Salomão, mais do que depressa, olha só, meu Deus. Há quem diga, eu já ouvi falar, irmão, já ouvi pregador falar que a sabedoria de Salomão vinha dos anciões, 24 anciões que ele tinha. Verdade, conselheiro tinha, verdade. Só que a sabedoria de Salomão, ela vem diretamente de Deus. Salomão manda trazer, traga uma espada para mim. Analisa bem se isso é sabedoria ou se não é. Traz uma espada. Trouxeram-lhe uma espada. E todo mundo perplexo. O que esse homem vai fazer? O que o rei vai fazer? De repente ele pega aquela espada. Eu creio que ele desembanha e fala: eu vou partir a criança ao meio, a viva. Uma das mulheres diz: majestade, pode partir, porque se eu não vou ficar com a criança, ela também não fica, então parte no meio. Agora a outra, mais do que depressa, pular os pés do rei: meu senhor, majestade, não faça isso. Eu prefiro que entregue a criança viva para ela do que vê-lo morrer. E Salomão ali dá o veredito: a criança é dela. Porque uma mãe, ela prefere morrer do que ver seu filho morrer. Ela pula na bala. E Salomão resolve aquela questão com muita sabedoria. E quando disseram isso para aquela rainha, para a rainha de Sabá, ela falou: não, chega, para tudo. Para, verdadeiramente. Eu estou aqui maravilhada. Eu estou aqui pasmada. A Bíblia diz, usa até uma palavra. Aqui. Achei. A Bíblia até usa aqui uma palavra. Olha só. Capítulo 10, versículo 5. E a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor. Não houve mais espírito nela. A mulher ficou tão abismada, tão pasmada diante de tudo que ela estava vendo, que a Bíblia relata, que menciona que até o espírito dela saiu. Não havia espírito nela. Ela ficou abismada com tudo aquilo que ela estava vendo. E tudo aquilo que ela pôde entender, irmãos, que aquilo que falaram para ela não era nada diante do que realmente ela estava contemplando. Sabia disso? Ou seja, quando ela ouviu falar, ela duvidou. Ela falou para o rei Salomão, falou: olha, eu ouvi muito falar, mas eu não criei, não acreditei. Mas agora que aqui eu estou, diante de tudo isso que eu estou vendo, diante dos relatos que me foram ditos, diante dos enigmas e das respostas que o Senhor assim acabou de me responder, eu vejo que é uma sabedoria que excede o conhecimento humano. Eu vejo que é uma sabedoria que vem diretamente do trono de Deus. E foi por isso que Deus te constituiu rei, porque você, aleluia, louvado seja Deus, verdadeiramente está, aleluia, no centro da vontade de Deus. Louvado seja Deus, olha que a mulher diz: louvado seja Deus pelo seu rei, louvado seja Deus pela confiança que Deus teve em ti, louvado seja Deus pelos teus servos. Sabe por quê? Porque ela chegou, ela não viu casa bagunçada. Ela não viu casa bagunçada, não. Casa bagunçada não é sinônimo que Deus habita, não, viu? Casa bagunçada, aleluia, não é lugar de Deus habitar, não, viu? Casa bagunçada, aleluia, louvado seja Deus. Deus não está nesse negócio, não, hein?
Ela viu tudo muito bem organizado. Ela não contemplou, aleluia, não contemplou uma divisão, não contemplou divisão. Pelo contrário, desde o copeiro até os maiorais, todo mundo era tratado da mesma forma. Aleluia. Todo mundo aí, não tinha um com roupa de linho finíssimo e outro, aleluia, jogado as traças. Não, não. Ela viu todo mundo bem alinhado. Ela viu todo mundo bem organizado. Todo mundo limpo, aleluia. Todo muito, aleluia, cheio de Deus. Isso lhe causou grande espanto. Imagina você, eu disse aqui que a mulher trouxe ouro, trouxe especiaria, trouxe pedras valiosas que daria para comprar reinos e reinos inteiros. Mas nada foi comparado àquilo que Deus proporcionou sobre Salomão. Sabe o que eu quero dizer? Deus pode proporcionar muito mais para mim e para você. Pastor, por que não aconteceu ainda? Porque nós não estamos nos organizando para isso acontecer. A partir do momento que nós começamos a se organizar para isso acontecer, nós vamos receber também. Aleluia, louvado seja Deus. Ei, ela não mediu esforço, ela enfrentou, aleluia, dificuldade, ela enfrentou tudo e todas para receber algo da parte de Deus através da vida de Salomão. Já estou encerrando. Para resumir, ela trouxe muito, não trouxe? Ela trouxe muito, trouxe muitas coisas, mas ela levou mais do que trouxe. Ela levou o conhecimento, ela levou, aleluia, conhecimento e sabedoria, aleluia, para usar no seu reino. Ela saiu dali, aleluia, eu creio que cheia da graça do nosso Deus, aleluia. E para encerrar, louvado seja Deus. Mateus capítulo de número 12. Mateus 12, 42, isso. 12, 42, eu encerro aqui. Mateus 12, 42. É 12, 42, é isso mesmo. Mateus 12, 42. Olha o que diz lá. Mateus 12, 42. 12, 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Quem estava falando? Jesus. Jesus está dizendo assim: olha, ela veio para conhecer um homem sábio, mas eu sou a sabedoria em pessoa. Ei, quem vem até mim nunca volta de mão vazia. Tem muito mais para fazer pela sua vida. Se você até aqui chegou, é porque o próprio Jesus está dizendo: eu posso fazer na sua vida, eu posso transformar, eu posso te encher. Esse vazio, aleluia, é o meu lugar, aleluia. Eu posso tomar conta, eu posso restaurar, eu posso curar, eu posso, aleluia, entrar com a providência que você tanto necessita. Você não está me achando para ver homem algum, mas você está, aleluia, nos meus caminhos para contemplar a grandeza que eu posso assim fazer. Aleluia. Tudo aquilo que Salomão, aleluia, a sabedoria, a organização, louvado seja o nome do Senhor, não é nada perto do que Jesus é para nós. Ei, aí eu te pergunto, você ainda tem dificuldade? Qual que é a sua dificuldade? Conta para Jesus nessa noite. Vamos nos colocar de pé. Ei, tudo aquilo que Salomão apresentou em palavras, Salomão também presenteou a rainha. Mas ele mais ensinou, sabe por quê? Porque o ensino, a palavra, ela crava em nosso coração, no nosso entendimento. Essa palavra, ela crava. E cravando, ela faz o quê? Ela faz o mover, ela limpa,
Aleluia, essa palavra direciona, essa palavra, louvado seja o nome do Senhor, ela nos conduz, ela pode fazer grandes coisas em nossas vidas.